Neste momento gostaríamos de pedir para que participasse conosco e abrir este espaço aqui para Dom Guido Zendron, que é o atual bispo da Diocese de Nossa Senhora de Fátima, de Paulo Afonso, na Bahia. Dom Guido, que foi ordenado bispo para a Diocese de Paulo Afonso em maio de 2008. Hoje, mesmo que com a distância física, os meios sociais, as redes sociais conseguem nos aproximar e as mensagens chegam ao nosso coração. Dom Guido, convidado pela Diocese de Joinville para marcar presença neste evento de Pentecostes que estamos realizando, irá pregar, irá falar para nós com o tema: descerá sobre vós o Espírito Santo e Ele vos dará força. Desde já acolhemos, que seja muito bem-vindo, mesmo que pelas redes sociais, Dom Guido, que faz-se presente conosco a partir deste momento. Boa tarde, é uma saudação de modo particular a Dom Francisco e nele a todos os que estão nos acompanhando, ao Padre Célio, que também é coordenador, ao Diácono Elias, que me convidou em nome de Dom Francisco para viver este momento. Vou tentar colocar umas palavras mais a partir da minha experiência do que a partir de grandes estudos. Porque o cristianismo é compartilhar a alegria daquilo que o Espírito Santo nos faz viver. Eu gostaria de partir de uma pergunta: por que Jesus prometeu o Espírito Santo? Mas também depois partir da outra pergunta: por que nós, para vivermos em plenitude a nossa vida e fazermos experiência de uma felicidade que não siga o ritmo das montanhas russas, um dia para cima, um dia para baixo, dependendo das circunstâncias, por que precisamos do dom do Espírito Santo para vivermos com intensidade a realidade e não ficarmos espectadores da vida que passa? O que torna a nossa vida, muitas vezes, um pouco morna, como era a vida da igreja de Laodiceia, e dificulta então reconhecer e acolher a presença do Espírito Santo no meio de nós, é aquela atitude do já sei, sempre se fez assim, que nos coloca até no relacionamento com Deus numa atitude de rotina. Às vezes, procuramos vencer esta tentação com iniciativas até interessantes, mas que no final nos deixam como os discípulos de Emaús. Foi bom, aquele Jesus foi interessante, despertou até uma bela esperança, mas agora tudo terminou e voltamos à vida normal. Este voltar à vida normal é um pouco o desejo que nós todos temos diante da pandemia. Quando é que ela vai terminar? Mas o que significa também voltar à vida normal? Sempre nas minhas reflexões, procuro aprender e vivenciar o método de Jesus. Qual foi o método que Jesus usou para quebrar o já sei, para quebrar uma religiosidade, uma pastoral de conservação, que sempre mais se tornam quase que estéreis? Sempre me marca o fato de que Jesus inicia os 3 momentos fundamentais da sua vida: a vida pública, a paixão e a ressurreição, com praticamente a mesma pergunta: a quem procurais? A resposta a esta pergunta, também se de forma diferente e com uma consciência diferente, afirma o mesmo sentido. Mestre, onde moras? Respondem e perguntam João e André. Procuramos Jesus de Nazaré, gritam com raiva os soldados. Quero ver o corpo de Jesus, implora entre as lágrimas a Madalena.
No fundo, a mesma pergunta de Jesus é agora proposta a cada um de nós. O que é que nós estamos procurando agora? O que é que nós estamos procurando no nosso dia a dia, através das escolhas concretas que precisamos fazer, não só no âmbito religioso, mas no trabalho, no uso do tempo livre, no uso do dinheiro, no modo de vivermos os afetos e sentimentos. Enfim, o que é que procuramos na totalidade da nossa vida. Tem um canto da MPB, música popular brasileira, que resume muito bem a preocupação de Jesus, de ajudar-nos a ir em profundidade do nosso coração e das nossas experiências, pois Jesus nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Acredito que quase todos conhecem a música Eu, Caçador de Mim. O primeiro passo para podermos procurar também a Jesus é procurar o sentido da nossa vida. E o que é que encontramos se levamos a sério a nossa vida, como nos obrigou a fazer esta pandemia? Encontramos um coração inquieto, como nos diz muito bem Santo Agostinho. Mas encontramos também aquele coração inquieto que nos testemunha no Evangelho a Samaritana, Zaqueu e o mesmo São Pedro. Não só eles, na verdade, mas nós também corremos atrás de tantas propostas que o mundo nos oferece para encontrar alívio às feridas que carregamos. E até dentro da experiência da Igreja, temos a tentação de adaptar a proposta de Jesus às nossas medidas, seguindo, como falou hoje Papa Francisco na homilia da missa em Roma, a mentalidade mundana. E assim experimentamos depois o que a música, por exemplo, Aquarela, expressa de uma forma muito forte. Quem conhece a música Aquarela sabe que termina com aquela palavra dramática, descolorirá. Tudo que nós vivemos sem pertencer a Cristo, antes ou depois, descolorirá. Sem mim, ele nos diz, nada podeis fazer. Temos tantos desejos, mas se a resposta não for a comunhão com Jesus Cristo através do dom do Espírito Santo, tudo descolorirá. Até a morte e a ressurreição de Jesus, sem o dom do Espírito Santo, não incidem profundamente em nossa vida. Como aconteceu, por exemplo, com São Pedro e mais 6 apóstolos, que embora Jesus já os tivesse encontrado com as suas aparições, não se tornou ainda o centro da vida deles. Estavam diante de Jesus, mas ainda ele não era o coração da vida deles. E assim o que é que acontece? O Pedro, com o coração inquieto e sem a paciência de esperar mais uma nova aparição de Jesus, se levanta e diz, eu vou pescar. Os outros dizem, vamos também. Voltam à vida normal, aquela vida antes do encontro com Jesus ressuscitado. E qual é o resultado? Não pescam nada. Quando nós queremos fazer as coisas, esquecendo esta presença de Jesus que se tornou contemporânea através do Espírito Santo, até as nossas iniciativas mais bonitas não resultam em muita coisa, não. Quantas vezes Papa Francisco nos alerta para não jogar fora a experiência da pandemia, voltando a uma vida pastoral como se nada tivesse acontecido. Precisamos prestar muita atenção, valorizar tudo aquilo que aconteceu, para podermos viver a vida
a partir novamente de Cristo. Para que não aconteça conosco o que aconteceu com os apóstolos, precisamos um pouco olhar também a vida dos 9 leprosos, que curados perderam a parte melhor, a amizade íntima e decisiva com Jesus. Depois que foram curados, voltaram à rotina de antes, sem carregar a beleza, a novidade, a alegria, o entusiasmo do encontro com Jesus. Para que não aconteça conosco, se faz necessário o dom do Espírito Santo, que torna presente de forma diferente o mesmo Jesus. Ele sabia que com a sua palavra por si só, ele não tinha força de nos mudar, pois o que realmente permite uma transformação da vida é uma presença viva, é uma proximidade, é um testemunho de uma vida realmente renovada. Encontrando, por exemplo, neste tempo, vários jovens que vivem situações de profunda depressão, se percebe imediatamente como as palavras, até bonitas, como as regras, até religiosas, não preenchem o coração vazio e desmotivado. Eles, como nós, não precisamos de regras. Precisamos de vida, de uma novidade de vida que saiba enfrentar todas as circunstâncias. Só a presença de Jesus, através de pessoas que vivem na comunhão com Ele, desperta e oferece uma esperança que nunca decepciona. Eis o Espírito Santo. Um jovem escreveu num testemunho que depois que o primeiro espanto da pandemia, ele vivia em casa um pouco agitado e com o coração vazio. Depois começou a ter mais prática com os meios de comunicação, redes sociais, mas ele falou, tudo isso preenche o tempo, mas não preenche o meu coração. Ele está ainda vazio. A nossa responsabilidade, a partir do dom do Espírito Santo, é realmente grande. É através de nós que Jesus Cristo quer oferecer a sua ternura, quer oferecer a sua misericórdia. Por isso, o cristianismo é um pouco como a experiência de uma criança. Quando a criança está doente ou se machuca, não é o médico que lhe dá a paz, nem a lembrança do fato de que a mãe está em casa. É só a presença física da mãe carregando a criança no colo que dá conforto, até no meio das lágrimas. Mas tem outra pergunta, então. Como acontece hoje a contemporaneidade de Cristo? Como podemos não deixar Cristo num museu como lembrança do passado, como várias vezes nos provoca? Só o dom do Espírito Santo, que a partir do batismo quer habitar em nós, dá uma forma nova à nossa vida. Dá aquela forma que Deus escolheu para cada um de nós, segundo a vocação que Ele escolheu. Mas como é que o Espírito Santo dá uma forma? Trago aqui um exemplo um pouco banal, mas para nos ajudar. Se eu vou pegar um pouco de areia e coloco a areia numa garrafa, depois de uma semana, de um ano, 10 anos, 30 anos, se eu quebro a garrafa, a areia vai se tornar novamente areia, cai lá no chão sem forma. Se ao contrário, eu coloco um pouco de barro, de argila dentro de uma garrafa, depois de uma semana, 10 dias, um ano, quebro a garrafa e
a argila tomou a forma da garrafa, do recipiente. O Espírito Santo é aquele que me dá uma forma que sabe se manter viva diante de qualquer situação. É o exemplo dos mártires, é o exemplo dos santos, é o exemplo de tantas pessoas ao nosso redor, que até diante de tragédias, de dificuldades, não perdem a serenidade e a fé. Por isso, São Paulo nos diz qual é a forma que o Espírito Santo, desde Damasco, colocou dentro de mim. Ele a expressa com aquelas palavras belíssimas. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. É a forma que o Espírito Santo dá a cada um de nós. Sendo amor, a vida entre o Pai e o Filho da Santíssima Trindade, o Espírito Santo vem, ele gera, cria, dá uma forma nova e diferente à nossa vida, uma inteligência mais profunda, um amor a Cristo, à Igreja e com as pessoas que supera a simpatia ou antipatia e nos faz reconhecer todos irmãos e irmãs, como nos solicita o Papa sempre na encíclica Fratelli Tutti. O Espírito Santo, quando acolhido, se torna o centro de qualquer nossa experiência. E assim nos tornamos testemunhas, não pelas nossas capacidades, que são poucas, e sim pela própria ação do Espírito Santo em nós. Depois que os apóstolos fizeram a experiência da pesca milagrosa, quando chegam à praia, encontram Jesus, que estava assando um pouco de peixe e um pouco de pão. Aquele fogo era já um sinal do fogo do Espírito Santo, que inflamaria os corações dos apóstolos e o nosso coração com a caridade. Jesus manifesta a vida nova nos detalhes. Não só nos grandes milagres, mas naquela ternura com a qual ele acompanhava as pessoas cada dia. Assim, aprendemos que toda novidade do amor não coincide com tudo aquilo que se faz para Deus ou para os outros. A novidade verdadeira que o Espírito Santo nos traz é a ajuda para redescobrir cada vez a fonte de onde brota o amor de Deus e do próximo. A novidade é aquele fogo que Jesus acendeu para nós e que corresponde na vida nossa às pastorais, aos movimentos, aos carismas, com os quais ele nos faz experimentar a beleza da sua presença, tornando fecunda a nossa vida de atitudes que sempre mais correspondem à vida de Jesus. Eu gosto muito, quando penso no Espírito Santo, aquele momento no qual Pedro e João estavam subindo ao templo. Estava um pobre pedindo esmola. Pedro olha para ele dizendo: não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos, vamos te dar. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Aquele homem enxergava com os olhos Pedro e João, mas a humanidade que saiu de Pedro e João era a humanidade nova de Cristo. Quem se deixa formar pela presença do Espírito Santo, torna presente a vida de Cristo, torna presente as atitudes de Cristo. Por isso, a grande novidade que nos traz continuamente o Espírito Santo é que a caridade, a misericórdia, a ternura são acesas em nós a partir da nossa unidade com e em Jesus, e através de Jesus com Deus Pai. Por isso Jesus insiste nos dizer
que o ramo que não está unido à videira não pode produzir frutos. Quantas vezes apostamos mais nas nossas iniciativas do que na contemplação da presença de Jesus? O Espírito Santo, assim, nos faz superar tantos antagonismos que infelizmente existem hoje, pois ele nos permite uma unidade que seria impossível realizar com as nossas forças. Eu, pessoalmente, cada um de nós, podemos verificar se realmente estamos abertos ao dom do Espírito Santo, na medida em que desejamos e procuramos viver a unidade. Pois a igreja não vive de iniciativas. A igreja vive a partir da consciência de que todos nós somos um em Cristo, presente aqui e agora. Nunca podemos esquecer que o que me ajuda a viver melhor o relacionamento com Cristo é este desejo de unidade dentro de mim e também com os outros. Antes de qualquer capacidade moral e pastoral, o Espírito Santo nos torna capazes de vivermos a unidade com Jesus e de sermos uma só coisa com Ele, como fez com Pedro, diante do qual, depois da ressurreição, não questionou a incoerência ou a presunção com a qual Pedro quis viver o relacionamento com Jesus, mas perguntou de uma forma imprevista e cheia de comoção: Pedro, tu me amas mais do que os outros? A graça de sermos unidos a Jesus está tudo e nos torna capazes de vivermos tudo aquilo que Deus quer de nós. Só se temos a humildade de deixar-nos conduzir, pois a comunhão com Cristo é a graça sempre concedida e renovada através dos sacramentos e do pertencer à vida da igreja. É a experiência de Nossa Senhora. Ela engrandece a Deus, porque olhou para a humildade de sua serva. A importância dos sacramentos também neste tempo de pandemia. O desejo profundo da comunhão com Jesus. Quem acolhe esta graça que é o Espírito Santo presente em nós, vê que tudo se torna graça, oportunidade, mesmo na situação mais pesada e humanamente incompreensível. Vejam o exemplo da viúva de Naim, quando naquele momento chega Jesus e transforma aquele momento dramático num momento maior de graça para aquela mulher e aquela criança. A partir da nossa experiência, podemos afirmar que realmente o Espírito Santo, e não na nossa capacidade, é o princípio do conhecimento do bem que desejamos fazer. Qual é o bem que eu devo fazer? O Espírito Santo te ilumina. É o princípio do novo conhecimento de nós mesmos e do significado da vida, e nos faz experimentar a verdadeira alegria e a verdadeira liberdade. Alegria e liberdade que Nossa Senhora experimentou logo que o Espírito Santo a deixou. O Espírito Santo desceu sobre ela, desculpa. Lucas termina o relato da Anunciação com estas palavras: e o anjo a deixou. Ou, em outra tradução, o anjo retirou-se. E o que é que fez Maria? Não ficou parada contemplando a si mesma. Não ficou esperando novas oportunidades. Cheia de alegria, apressadamente, atravessando uma região montanhosa, foi visitar Isabel. Por quê? Porque o Espírito Santo, sendo amor, é dinâmico, é criativo, nos faz superar a indiferença, nos coloca a serviço dos irmãos.
nos ajuda a compartilhar a nossa vida, iniciando a compartilhar as necessidades de quem encontramos. Por isso, terminando, gostaria só colocar aqui duas citações, para desejar que o encontro de hoje suscite em mim, em primeiro lugar, em cada um de nós, uma resposta nova à sempre nova iniciativa de Deus. A primeira citação é da poetisa Adélia Prado, a mineira. Quando ela completou 40 anos, ela escreveu um poema. A um certo ponto ela fala: nesta minha idade agora, não quero a faca nem o queijo, quero a fome. Por isso é importante este momento, é que nós possamos estarmos diante do dom do Espírito Santo com esta fome. Porque, como nos lembra Jesus, de que adianta ganhar o mundo inteiro se depois perdemos a nós mesmos. E uma última citação, também com uma música muito famosa, de uma escola de samba do Rio de Janeiro, quando termina: foi um rio que passou em minha vida, e o meu coração se deixou levar. E o amor abrasador do Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nos leve onde Ele, em nome do Pai, quer nos conduzir, sempre em comunhão com a Santa Igreja a qual pertencemos. Obrigado pela paciência, espero de ter colaborado com uma pequena ajuda a acolher e agradecer a Deus pelo dom do Espírito Santo.